Olá, meus caros, momento da pregação, Bruno G, São Mateus, capítulo 26, versículo 1 até o 5. Estamos chegando ao final do livro de São Mateus. Então vamos lá, a leitura do capítulo 26, versículo 1 em diante, que fala acerca da consulta dos sacerdotes e dos escribas. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem, mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então Jesus avisa os seus discípulos que chegaria o grande dia da sua partida, que chegaria o cruel dia da crucificação, dia da morte de Cristo. Estava perto, faltava 2 dias para a Páscoa. E então Jesus, avisando aos seus discípulos que o dia da sua morte estava próximo, muitos deles devem ter ficado estarrecidos, pasmos. Nós sabemos que Pedro disse que não negaria Jesus e negou. Nós sabemos que muitos dos discípulos acabaram se afastando do Senhor, possivelmente por conta desse aviso. Judas, o esperto interesseiro, que sempre se interessava pelas salvas, vamos colocar assim, pelas moedas de prata, soube dessa notícia e logo pensou alguma forma dele lucrar com isto. Então, meus caros, vejamos que o simples fato de você dar uma notícia, ela pode chegar ao ouvinte de várias formas, haver várias interpretações, haver exatamente um sentimento de compaixão, como aqui no caso de Jesus, pode haver pensamentos bons, pode haver maus, pode haver exatamente, então, a chegada dos aproveitadores com um aviso, com uma notícia, mesmo que seja verdadeira. Não é fácil, mas Jesus tinha que dizer isto. Imagina se ele é condenado, é humilhado, aviltado nas ruas de Jerusalém, crucificado, e não avisa seus discípulos. Pegaria-os de surpresa, assim como ele avisou da sua nova vinda, ou segunda vinda, da parousia. Tudo foi avisado. Os discípulos estavam a par de tudo. E o que eles tinham que fazer com essa informação? Com essa notícia? Se preparar para resistir a todas as eventuais provações que viriam. Se precaver com relação a algumas perseguições. E foi isso que alguns deles fizeram. Aprenderam com Jesus, até mesmo no dia da sua crucificação, ou no dia que foi humilhado, traído, cuspido, afligido, colocado a coroa de espinhos, ter recebido fel quando teve sede e tantas outras coisas mais que ocorreram. Porque mais tarde,
posteriori, a igreja primitiva, formada por esses discípulos que depois viraram apóstolos, com a exceção de Judas Iscariotes, com o ingresso de Matias, foram os percussores do Evangelho, pregaram a palavra, a mensagem de salvação, de transformação, e não se importaram em carregar os vitupérios de Cristo, em levar as boas novas, mesmo que custasse as suas próprias vidas, ou perseguições ou sofrimentos. Claro, com a ajuda, com a contribuição do Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes. Quando eles estavam com Jesus, eles não tinham o Espírito Santo, mas tinham o Deus da segunda pessoa. Quando Jesus falece, ressuscita no terceiro dia, fica 40 dias e 40 noites na terra, e a ascensão aos céus, ele envia o Consolador, o Paráclito Divino, para ajudar os seus, para não deixá-los órfãos, para convencer o homem e a mulher de todo erro, todo pecado, para fazer a obra do Senhor, bem como dons do Espírito Santo. Recentemente eu soube de algo, de uma pessoa, uma notícia, e fiquei pensando, esse sujeito está mentindo, eu conheço esses fatos. Então deixei e pensei comigo mesmo, esse sujeito não dá para confiar muito não. Diferente aqui de Jesus, que era a verdade. Os discípulos tinham que confiar em tudo que lhes fora dito, até mesmo que ele iria ser morto e iria ressuscitar. Eles não acreditavam principalmente nisso. Pedro achava que Jesus nunca iria morrer, muito menos ressuscitar. Tomé teve que tocar em Jesus para então ter a confirmação que ele ressurgiu. Essa notícia com certeza teve alguns desdobramentos. No entanto, cabe destacar que aqui se tratava de uma verdade, não de uma mentira. Eles podiam confiar nessa notícia. Não tinham porquê deles duvidar dessa notícia. Não tinham porquê deles também, por serem discípulos, por verem milagres, maravilhas e prodígios que Jesus realizou, se voltar contra o Mestre, trair o sangue inocente, vender o Mestre como fez Judas Iscariotes, bem como que fez Pedro, que negou o Senhor antes que o galo cantasse. Então é para pensar, meus caros. As pessoas às vezes falam coisas para a gente procura, vasculha e sabe que a pessoa está mentindo, que não podemos confiar. Agora, em Jesus, os discípulos atestaram, viram que era verdadeiro, que era fiel, que realmente era o Filho de Deus, fazia milagres, sinais e maravilhas, que o que ele estava falando era verdade. A meditação, meus caros, é para nós pensarmos que nós não devemos nos aproveitar das boas notícias, porque não deixa de ser uma boa notícia, apesar de ser ruim, se nós pensarmos de acordo com a carne, de acordo com o pensamento mundano, carnal nosso. Porque Jesus vai morrer, porque vai acabar tudo, isso é tudo de balde, em vão, não é bem assim. Então não podemos, como já disse, se aproveitar da notícia para buscar um lucro e também não interpretar ela de uma maneira equivocada, mas sim
acreditar piamente, como se diz das coisas, ou se fala das coisas de Deus, na verdade. Então, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. A Páscoa, festa comemorada desde quando o povo israelita saiu da escravidão do Egito, saiu de ser escrava no Egito pelo rei Faraó, passando pelo Mar Vermelho, e então passou a fazer exatamente essa festa, que quer dizer passagem, né, por conta exatamente desse livramento, da libertação da escravidão do Egito. A tradição que continuava na época de Jesus, de acordo com a lei mosaica, judaica, enfim. Então, Jesus aponta que de fato a Páscoa estava próxima. E mais adiante, Jesus faz nos entender que Ele é a Páscoa. O apóstolo Paulo vai dizer em sua carta que Jesus é o Cordeiro Pascual, que na Páscoa sempre se sacrificava um animal nessa festividade, um cordeiro. E na Páscoa se sacrificou o Cordeiro imaculado, sem pecado, que tira todo o pecado do mundo, simbolicamente, para, de uma vez por todas, destruir toda a sombra, toda a figura, todo o simbolismo da lei, para então, de fato, abrir uma nova possibilidade, existir um novo tempo, ou termos aí um novo testamento, uma nova aliança. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa é a notícia que Jesus disse aos seus discípulos. Páscoa para a festa, o Filho do Homem e eu serei entregue para ser crucificado. Que era a morte mais cruel que tinha na época. Que o sujeito que era mais perverso era condenado por exatamente esse tipo de execução de pena. No dia que Jesus foi condenado, crucificado, nós vamos ver adiante. O povo escolheu Barrabás. Não quis soltar Jesus, né? Então veja que realmente é terrível isso, né? O povo vendo os milagres, rejeita a salvação, prefere o ladrão, que é Satanás, a figura arquetípica de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Jesus dá o recado tão somente aos seus discípulos, que o traem, que se dispersam. Fere o pastor, se dispersa as ovelhas, como está dito já no Velho Testamento. Os discípulos se acovardaram. Pedro negou. Tudo por conta dessa notícia. Se Jesus não tivesse dito que ele seria morto, crucificado, se ele fosse pego de supetão, com certeza eles não negariam. E não teriam nem como se defender. Eles foram avisados justamente para terem como se defender, ou para, de fato, provarem o Senhor Jesus que eles estavam servindo a Ele fielmente, porque o amavam, porque aceitaram de fato o chamado. Mas provaram exatamente, infelizmente, o contrário, que não aprovaram o chamado, que não estavam preparados, aptos para fazer a obra do Senhor, que eram imaturos, que eram arrogantes, como Pedro, que eram covardes, como alguns discípulos, até mesmo os irmãos de Jesus.
Foi isso. Às vezes Deus faz acontecer determinadas coisas na nossa vida para nos provar, para ver se de fato nós não vamos o trair, para ver se de fato nós não vamos o negar, para ver se de fato nós não vamos nos dispersar. Para pensar, meus caros. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nada nos separa do amor de Deus. E eu pergunto, será mesmo nada? O apóstolo Paulo, que não estava aqui porque ele era um fariseu, seguindo a lei mosaica, foi instruído por Gamaliel, era um perseguidor da igreja primitiva, mas quando tem um encontro com o Senhor Jesus em Damasco, o perseguidor passa a ser perseguido, porque houve uma mudança. E ele começa a fazer a obra de Deus. Quando há um convertimento, de fato, e não um convencimento, Deus trabalha. Deus faz realmente vasos novos e cheios da graça. As pessoas são transformadas. A argumentação principal para defenderem os discípulos, que ainda não eram chamados de apóstolos, era que eles não tinham o Espírito Santo. Por isso eles não tinham autoridade. Por isso que eles não tinham convicção do que eles estavam fazendo. Isso é até verdadeiro, num certo ponto. No entanto, isso, se for analisado friamente, denota que os discípulos ou os apóstolos, eu digo que viraram apóstolos de fato depois do Espírito Santo, né? Mas denota que eles estavam realmente em falta com Deus, né? Porque estavam vendo os milagres, as maravilhas. A Bíblia fala que há duas formas de manifestar a fé: por meio de sinais e prodígios, o próprio Jesus quem disse, se não houver sinais, como crerão, e por meio da palavra, que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eles estavam vendo sinais e ouvindo a palavra. Como que ainda eles não tinham fé? Como que ainda eles não tinham força para resistir a todas as tentações e para dizer que eram testemunhas de Deus, que eram apóstolos do Senhor? Realmente deixaram a desejar. Mas quando recebe o Espírito Santo, vem a autoridade, e Pedro, que nega Jesus, é transformado, pregando com toda a autoridade, com toda a coragem, e ganhando quase 3.000 almas para o Senhor. Veja a diferença do poder do Espírito Santo. O que eu quero deixar aqui como mensagem, meus caros, o que a palavra de Deus quer deixar como mensagem, melhor dizendo, né? É que, especialmente o versículo 2 do capítulo 26, que a notícia que nós temos que analisar ela, procurando de fato entendê-la, não mal interpretá-la e muito menos se aproveitar dessa notícia para fazer o mal, para de fato dar vazão aos nossos interesses espúrios, ilegítimos, não genuínos. É isso que devemos fazer. Nós não podemos ser Judas, que aproveita dessa informação e passa para os que queriam prender Jesus e ganha com isso. Nós não podemos ser Pedro, covarde, que interpreta essa notícia dizendo: opa, eu não vou dizer que sou de Jesus, não. Eu não quero ser crucificado que nem ele, não. Eu não creio, eu não sigo ele, não. Ou fazer que nem os seus irmãos consanguíneos e outros discípulos que se apartaram totalmente do Senhor. Fugiram. Pedro ainda, talvez o Pedro foi até mais cruel, eu diria. Que uma coisa é você ser omisso. Outra parte dos apóstolos e discípulos foram omissos. Pedro não foi omisso. Pedro foi realmente comissivo, porque ele falou o que não deveria ter sido falado.
negando a Cristo. Mas vale ele ter ficado quieto e ter escapado, que isso é muito mais gravoso do que simplesmente se dispersar, e muito menos do que ganhar, lucrar com essa notícia, com a morte de Cristo, que nem fez Judas. Por isso que teve a consequência. A palavra de Deus nos diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Judas se suicidou. Pedro chorou amargamente, profundamente, ao dar conta que cumpriu aquilo que o Mestre Jesus disse, que ele iria negar antes que o galo cantasse 3 vezes. Pedro, na sua arrogância, prepotência: não, eu não vou te negar, mestre. Olha, Pedro, olha a tua hipocrisia. E ali foi revelada a hipocrisia de Pedro. A consequência foi o choro, o lamento. E os que se dispersaram, os discípulos, também tiveram a sua consequência, que foi exatamente um pouco de descrença, de ateísmo e de até mesmo sofrimentos. Já já a gente fala mais acerca disso, não nessa mensagem, mas nas que vão vir a seguir nas próximas pregações. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, qual se chamava Caifás. Então, veja que também é falado acerca de como seria ou como funcionaria exatamente a via crucis, esse processo de condenação, a via crucis, que é o local onde Jesus sai ali do Sinédrio, né, que era o tribunal, até a crucificação, até o alto do Gólgota, e como se daria até mesmo a morte de Cristo. Depois os príncipes dos sacerdotes. Os príncipes eram autoridades que comandavam os sacerdotes. Os escribas eram escritores. Os anciãos eram o equivalente a presbíteros, homens com certa idade, com experiência, bagagem de conhecimento da lei mosaica, que servia para auxiliar os sacerdotes e para, enfim, até mesmo fazer, digamos assim, a obra de Deus ali no templo. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o chamado Caifás. O sumo sacerdote é mais do que sacerdote. Jesus nos revela assim em Hebreus, né? Ou pelo menos o escritor em Hebreus nos revela que nós somos sacerdotes e reis. Ou em Pedro também parece que fala, né? Em Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote, que nós somos sacerdotes. Ou seja, o sumo sacerdote é superior ao sacerdote. É superior aos príncipes dos sacerdotes. É o que comanda toda a hierarquia, digamos assim, eclesiástica, o que comandava. Ou até ainda comanda, né? Porque o judaísmo ainda aí está, que nega a existência de Jesus, ou pelo menos que esse Jesus relatado no Novo Testamento seja o Messias. E consultaram-se mutuamente consigo mesmo, de acordo, para prenderem Jesus com dolo, com culpa, ele que não tinha culpa nenhuma. Então procuraram algo que pudesse de fato condená-lo, e foi exatamente a questão de ele ser subversivo, ou estar subvertendo a moralidade, os costumes
do povo da época, introduzindo uma nova doutrina, introduzindo uma nova forma de viver. Então, essa foi a culpa. Mais tarde nós vamos ver que o próprio Pôncio Pilatos vai dizer que não vê nenhum erro nele, nenhum pecado, e que lava suas mãos. Então, é claro, todos que acusam, motivo, não pode ser do nada. Só que pessoas maléficas, como atualmente existe, que criam crimes, são os fomentadores ou fabricantes de crimes, de delitos, os fabricadores de crimes que são crimes à luz da lei, mas que o sujeito não cometeu, que foi o trem que cometeu ou que não existiu. E aquilo que até em direito penal brasileiro, é chamado de flagrante forjado. Aliás, preparado. Onde o sujeito monta exatamente um cenário, joga um verde para colher o maduro e prende o sujeito. Onde o camarada que vai ser a vítima, que está desapercebida, acaba sendo, de fato, o autor do crime, do delito. Por exemplo, o policial vai lá, contrata alguém ou fala com alguém, já que ele não vai com a cara do fulano, e sem perceber, esse alguém coloca um pacote de drogas no bolso do fulano. Aí vai haver abordagem normal policial, justamente naquele fulano, e vê o camarada tá com um pacote de drogas preso como um traficante de drogas ou com entorpecentes. Isso que é às vezes muito relatado em filmes e novelas acontece na vida real, e foi o que fizeram com Jesus, infelizmente. Para você ver o tamanho da crueldade. Você não acha certo o inocente ser culpado, e muito menos o culpado ser inocente, no sentido de que o inocente vai ser preso e o culpado vai ser solto. Agora, no caso de Jesus, se dizia a respeito da sua própria vida. Estava tratando da sua própria vida. Ele morrendo no lugar de outro que deveria morrer. A questão não é de prisão, é de morte. Porque a execução penal é a morte naquela época. Então, nós temos que pensar acerca disso. Uma retificação aqui, quando falei de flagrante preparado e forjado, na realidade é forjado, né? Pois, de acordo com a doutrina do direito penal brasileiro, flagrante forjado é quando há exatamente um crime impossível, que se torna um fato atípico. Nesse exemplo que eu dei aí, o sujeito ser aí vítima dessa armação, né? Quando é colocada a droga ou no seu carro, no caso que eu disse foi no bolso dele, isso não pode ser crime. E os policiais que assim agem dessa forma podem ser penalizados. Hoje nós temos essa lei, né? Você telefona para a corregedoria, tem provas disso, pronto. O sujeito sai da polícia, é punido, você não é preso. Ou mesmo você sendo apanhado dessa forma, nessa armação, você comprova quando vai se defender, né? Ou na delegacia, ou mais tarde com o juiz, e está tudo ok. Agora, no tempo de Jesus não se fazia assim. Se tinha direito só de fachada, o contraditório não se tinha. E quando se tinha, era de modo simplesmente para cumprir a lei, ou seja, de modo hipócrita, só para
cumprir a tabela, só para realmente realizar a parte burocrática. É lamentável isso, né? No Brasil nós não temos pena de morte. Parece que no mundo não existe. Se existe é uma outra nação, poucas nações, né? Mas aquelas que participam da Organização das Nações Unidas, a ONU, fizeram um pacto que não tem exatamente a pena de morte. Na época de Jesus tinha. Estava na lei mosaica. Então procuraram o motivo. Mais tarde nós vamos dizer aí em outras pregações. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, para não dar problema, para nós não perdermos a festa, que é sagrada, nós não matamos na festa. Então tá tudo bem, nós vamos aqui apresentar um cordeiro a Deus, né? Expiar os nossos pecados, ou agradecer ao Senhor, e depois mais tarde a gente vai e mata. Simplesmente um sujeito que não tinha culpa, não fazia mal algum. Olha a tamanha hipocrisia. E tudo isso arquitetado por quem? Pelos religiosos da época, que está falando de príncipe dos sacerdotes, está falando de escribas que eram os transcritores da Bíblia, ou escritores, né, da Taná, do Velho Testamento, os anciãos, né, da congregação do templo, e do sumo sacerdote Caifás, né? Nós não estamos falando aqui de pessoas que trabalham no Sinédrio, já vai chegar. Mas quem intenta primeiramente são os religiosos, por inveja, por exatamente soberba, por não acreditar que aquele seria o Messias, o Filho de Deus, por menosprezar a Cristo. Então, logo estavam maquinando para fazer o mal. Olha o tamanho da hipocrisia desses religiosos que se cuidavam para cumprir bem a lei. Porque eram zelosos, queriam se aparecer diante do povo. Eram tão zelosos que não obedeciam o mandamento mor, que é amar ao próximo, né? Ou um dos mandamentos mor, amar ao próximo. E o amar ao próximo é exatamente não fazer aquilo que não deveria ser feito à própria pessoa, pelo fato de que ele era inocente. Se fosse culpado, ok. Lamentável. E em Jesus, quem está em Jesus não tem mais nenhuma condenação, né? Porque o modus operandi, executório em Cristo não é mais por meio de morte, de crucificação, e qualquer outro meio que venha culminar na morte, mas sim pela graça, pelo amor, pela misericórdia, que a máxima coisa que pode culminar é exatamente numa prisão, um afastamento, no isolamento, mas não na morte. Tá? Acho que é isso de importante aí para nós dizermos desses 5 versículos que lemos. Essa questão última do versículo 5 é muito interessante, né? Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. É a mesma coisa que você dizer o seguinte: não, primeiro nós vamos para a Santa Ceia, depois a gente mata. Primeiro nós vamos ter a parte sagrada. Ou vamos fazer o que já deu até em notícias, alguns bandidos fizeram aqui no Brasil, em São Paulo. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso assalto. Vamos orar para que Deus nos ajude nessa empreitada de matar alguém. Isso aconteceu. Ou até pior, um pedindo para o pastor orar após os assaltantes terem assaltado a igreja, roubado a igreja, que é um roubo, um emprego da força, para que eles pudessem escapar em paz. Estavam zombando, obviamente. Isso é absurdo, né? É a mesma coisa que eles fizeram. Não, vamos durante a festa, para não dar o auê. Vamos esperar. E quantos dessa forma existem por aí, né? A hipocrisia é grande.
Agora dentro da festa vão dar uma acalmada, depois a gente acaba com ele. Isso é terrível, se você parar para imaginar. Quer dizer que o sujeito não deve ser morto, porque agora eu vou me santificar, eu vou ter comunhão com Deus, porque a Páscoa era isso. Lamentável, né? De vez de até não fazer isso e na Páscoa se arrepender desse mau intento, não, deixar o ego de fato sobrepor a coisa de Deus. Então pouco adiantou Páscoa, pouco adiantou o modus religioso, vamos colocar assim, deles naquele momento. Que Deus os abençoe e fale mais ao vosso coração.